Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6. Hoje, nós estamos aqui no Congresso de Homens e Mulheres. Também estamos terminando o último elo da campanha. Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. E também estamos dando de presente para Jesus, né? Mais uma alma que vai ser batizada. Então são 3 festas hoje em uma só. E hoje também é o último dia do seminário e escola de servos. Porque qualquer obreiro que entra aqui na igreja Batista, filho de Davi, qualquer obreiro que vem de outra igreja, ou que seja da nossa igreja, não é obreiro sem primeiro passar pela escola de servo. Porque se a pessoa não aprender a ser humilde, a pessoa não aprender a ser servo, serva, e a pessoa não aprender a obedecer às normas da igreja e às normas e princípios da palavra de Deus, a pessoa não está preparada para ser obreiro da casa do Senhor. Então por isso que primeiro passa pela escola de servos, para que a pessoa aprenda a ser servo, aprenda a servir, para depois então ter um cargo de obreiro na igreja. Amém? E no primeiro estudo que nós tivemos, nós estudamos sobre o servo bom e fiel. No segundo estudo nós estudamos sobre a serva Maria, mãe de Jesus. No terceiro estudo nós estudamos sobre o servo Davi e suas qualidades. No quarto estudo nós estudamos as provas do servo Elias. No quinto estudo nós estudamos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. No sexto estudo nós estudamos as marcas de Cristo no apóstolo Paulo. E hoje, para encerrar os 7 estudos da escola e seminário de servo, nós vamos estudar sobre o servo Jeremias, o vaso na mão do oleiro. E vamos estar encerrando hoje então a escola de servos. E no dia 26 de novembro, de manhã, nós vamos estar fazendo a formatura dos servos. São 11 servos que vão se formar, entre cooperador, entre semeador, entre diácono, entre pastor, entre evangelistas. E todos vão estar aqui de beca, de formatura. A mesma formatura que tem lá de advogado, de médico, onde vocês usam aquela beca, a mesma beca vai ser usada aqui. Por quê, irmãos? Porque a igreja quer proporcionar um sonho para as pessoas. Quantas pessoas tinham um sonho, né, de se formar e não puderam? Às vezes por problema financeiro, às vezes por outro problema, não puderam se formar. Nunca puderam colocar aquela beca e tirar uma foto, né? Então a igreja quer proporcionar esse sonho. Que você possa estar de beca, que você possa estar formado, que você possa estar tirando aquela foto de beca, porque você se formou um diácono, uma diaconisa, um semeador, um evangelista, um pastor, e ali de beca você vai estar fazendo a tua formatura em nome de Jesus. Então é um presente que a igreja quer dar para as pessoas em realizar um sonho de ter uma formatura. Só que essa formatura de servos e servas tem uma diferença. Se você se forma como advogado, como médico, como engenheiro, essa formatura lá do mundo não leva você para o céu. Agora, essa formatura de servo, de serva do nosso Senhor Jesus Cristo, essa te leva para o céu. É essa formatura que vai começar hoje na vida do irmão Daniel. Glória a Deus. Quando ele vai se tornar um servo do Senhor Jesus Cristo. E quem tem servo, obedece. Obedece ao seu Senhor. Amém? Então, Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6, está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu gostaria de estar lendo novamente o versículo 6, e eu gostaria que a igreja estivesse respondendo bem forte comigo. Vamos lá? Por
Porventura, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você crê que hoje você vai ser o barro que vai ser moldado na mão do oleiro? Você crê que hoje você vai sair sem trinca, vai sair sem defeito daqui? Você crê nisso? Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, todos nós cristãos enfrentamos momentos em que nos sentimos como vasos quebrados, imperfeitos, feridos e incapazes de cumprir nosso propósito de cristão. Muitas pessoas até se acham indignas de ser servos de Deus e pensam que não adianta mais voltar para a igreja, não adianta mais voltar a servir a Deus, porque a vida deles não tem mais jeito. Deus é o oleiro que moldou a vida do profeta Jeremias e que molda as nossas vidas. Mesmo que o vaso esteja quebrado, no pecado, destruído, Deus não desiste de nos moldar. E o seu Espírito Santo trabalha todos os dias, falando em nossa mente, nos guiando, para nos restaurar e nos transformar em servos dele e ganhadores de almas para o seu reino. Assim como o oleiro molda o barro, Deus molda nossas vidas para restaurar nossa vida, o que está quebrado, corrigindo as nossas falhas, nos libertando do pecado, nos libertando dos vícios e nos curando de doenças do corpo, da alma e da mente. Hoje, se você permitir, Deus quer lhe moldar para que você se torne um vaso de valor nas suas mãos. Nas mãos de Deus, todos nós, servos do Senhor, somos moldados para glorificar o nome de Jesus Cristo. Vamos aprender hoje com a vida do profeta Jeremias importantes lições que vão nos tornar um vaso de valor nas mãos de Deus. A primeira lição que aprendemos é que para Deus começar a moldar um vaso, este vaso precisa ouvir as suas palavras. Vamos ver isso lendo o versículo 1 e 2, que está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha o que Deus falou a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Preste atenção. Só a palavra de Deus tem poder para moldar a vida de uma pessoa. Só a palavra de Deus traz cura e libertação. Para sermos moldados nas mãos do oleiro, precisamos permitir que Deus tenha o controle total de nossas vidas. E precisamos não apenas escutar a palavra de Deus, mas principalmente praticar a sua palavra. O barro não resiste ao toque do oleiro. Ele se entrega ao processo, confiando que o mestre sabe o que está fazendo. Da mesma forma, devemos nos entregar completamente a Deus, reconhecendo que Ele tem um plano perfeito para nós, mesmo quando o processo parece difícil. Devemos estar dispostos a abandonar nossa resistência e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Isso implica em obedecer a sua palavra, em renunciar àquilo que desagrada a Deus e confiar no tempo de Deus, e muitas vezes se permitir passar por ajustes que não são fáceis. Deus, como oleiro, sabe quando é a hora de moldar, de corrigir ou até recomeçar. Ele nunca força o barro, mas guia com paciência, pois o barro que precisa decidir se quer ou não ser moldado pelo oleiro é o vaso que decide se quer ser restaurado ou continuar cheio de trinca e imperfeições. Irmãos, nós precisamos corrigir nossas trincas
nossas imperfeições. E como que Deus corrigiu o profeta Jeremias? Deus leva o profeta Jeremias não para simplesmente ter uma visão do oleiro, mas Deus leva o profeta Jeremias para que ele ouvisse a pregação do Senhor. Deus estava pregando para o profeta Jeremias através de uma visão: desça à casa do oleiro. Não suba, desça. Porque subir é se exaltar, descer é se humilhar. Desça à casa do oleiro. E então você vai ser ministrado para que você possa ministrar. E lá, quando Jeremias chega, ele vê um oleiro fazendo um vaso. Mas no momento que o oleiro estava fazendo aquele vaso quebra. E o oleiro não joga o vaso fora. Sabe por quê? Porque no céu não tem lixo. Deus não joga ninguém fora. Deus dá segunda chance para qualquer pessoa. Não existe lixeira no céu. Por isso aquele oleiro não jogou aquele barro fora, mas pegou aquele barro novamente, para novamente fazer o vaso, de acordo com a vontade do oleiro. Irmãos, como que nós somos moldados? Nós somos moldados primeiramente como um vaso, que precisa do quê? De água. Não tem como amolecer o barro se não for através da água. E a água que amolece o barro, a água que amolece você, a água que amolece a tua resistência, é a água que representa o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te molda, é o Espírito Santo que te guia, é o Espírito Santo que te restaura, é o Espírito Santo que te transforma, é o Espírito Santo que muda. É o Espírito Santo que faz você um vaso novo. Então, primeiramente, para que um vaso seja moldado, ele precisa de água. Então, ele precisa do Espírito Santo. Mas, depois da água, o Espírito Santo, ele precisa ser amolecido pela prensa. E a prensa dói. Se aquele barro pudesse falar, ele dizia: está doendo. Porque quando somos amolecidos pela água, quando somos amolecidos pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo quer nos mudar, dói. Porque nós não queremos largar o pecado. Porque nós não queremos largar os desejos da carne. Porque nós não queremos largar aquilo que desagrada a Deus. Então dói quando o oleiro quer nos moldar. Porque o Espírito Santo coloca a água, mas ele precisa colocar a prensa. E na prensa você é amassado, na prensa você é pisado, na prensa você sofre. Mas não tem como você ser moldado se não for pela água e não for pela prensa. E muito pior do que ser moldado pela água e pela prensa é saber que depois que doeu, depois que você foi moldado pela água, então para se formar um vaso você vai ter que passar pela fornalha. E a fornalha é o fogo. E você precisa passar pelo fogo do Espírito Santo. Porque é pelo fogo que você é moldado, pelo fogo que você é transformado, pelo fogo que você nasce de novo. Porque de nada adianta ficar numa igreja 10, 15, 20, 30 anos e você olha para a pessoa e ela nunca foi moldada. Já veio água, já veio prensa, já veio fornalha e a pessoa não muda. Você já passou pela água? Você já passou pela prensa? E agora que você está passando pela fornalha, você vai se tornar um vaso novo ou não? Assim foi com Jeremias. Então não pense que você é um vaso e que você vai ser restaurado de qualquer jeito, não. Na mão do oleiro não é assim. Na mão do oleiro você precisa passar pela água, que é o Espírito Santo. Na mão do oleiro você precisa passar pela prensa. E na mão do oleiro você precisa passar pela fornalha. Mas tudo isso vai deixar você o quê?
um vaso perfeito, um vaso sem trinca, um vaso sem defeito, um vaso nascido de novo. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Jeremias é que Deus começa a montar um vaso pelas suas palavras. Irmãos, de nada adianta um vaso chegar aqui endemoniado, como vocês já viram vários chegarem aqui e nós expulsarmos os demônios. Mas de nada adianta eu expulsar o demônio de um homem, de uma mulher, de um jovem, se eu não discipular essa pessoa. Porque a libertação não vem só através de eu falar em nome de Jesus Cristo, sai. Não, a libertação vem através da palavra. Glória a Deus. Então você precisa ser discipulado. Você precisa aprender a palavra. Porque a palavra de Deus diz assim, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por que o povo são enganados por falsas igrejas? Por que o povo é enganado por falsas doutrinas? Por que o povo é enganado por falsos mestres, por falsos pastores, por falsas religiões? Porque não conhece a palavra. Porque se conhecesse a palavra, conseguiria enxergar aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Conseguiriam enxergar aquilo que é santo e aquilo que é profano. Mas o povo é enganado porque não conhece a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que nenhuma falsa religião convida vocês para entrar lá. Vocês entram porque vocês querem. Ninguém obriga você a entrar numa falsa religião, numa falsa igreja e escutar o ensino de um falso profeta. Você entra porque você quer. Porque você não conhece a palavra. Porque você não consegue decifrar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Por isso que a primeira coisa que nós aprendemos com o profeta Jeremias é que para um vaso ser moldado, ele precisava ser moldado pela palavra. E a segunda lição que nós aprendemos é que mesmo que o vaso quebre, Deus torna a fazer outro vaso que seja perfeito aos seus olhos. Nós vamos ver isso lendo os versículos 3 e 4, que está escrito assim: E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Irmãos, se somos vasos quebrados, se somos servos de Deus que se quebraram, Deus nos dá sempre uma segunda chance. Precisamos orar e pedir a Deus que nos transforme, que remova aquilo que é desnecessário em nossa vida. Precisamos ser humildes e nos submeter a esse processo de restauração. Podemos confiar que o nosso Senhor nos fará cada vez mais parecidos com a imagem de Jesus Cristo, pois somos feitos segundo a imagem de Deus. Deus é o oleiro que nunca desiste de nós. Toda vez que quebrarmos, Deus nos restaura. Mesmo quando falhamos, Ele está disposto a nos refazer. Mas submeter-se ao seu processo exige fé. Submeter-se ao processo de Deus exige obediência, exige entrega. Mas o resultado é uma vida de bênçãos e de vitórias. Irmãos, Deus quer nos moldar e nos abençoar. Mas muitas vezes nós precisamos ser como águas cristalinas diante de Deus. Irmãos, eu quero que vocês agora analisem comigo. Vocês vão sair à noite, num dia de calor, e uma noite toda iluminada por uma lua bem bonita. Então você está caminhando, e então você vê uma poça de águas cristalinas. E quando você olha aquela poça de águas cristalinas, quando você está andando à noite,
naquela poça de águas cristalinas, de água limpa, você consegue ver o reflexo da lua. Mas se você andar um pouquinho mais adiante, então você vai enxergar mais adiante uma poça suja, uma poça de água podre, uma poça de água fedorenta. E então quando você olha para aquela poça de água contaminada, a lua continua no mesmo lugar, a noite continua sendo a mesma, você continua sendo o mesmo, mas quando você olha para aquela poça de água suja, a lua não consegue refletir ali. Sabe por quê? Porque Deus não reflete a sua glória em água suja. Deus não reflete a sua glória em água imunda. Deus não reflete a sua glória em água contaminada. Então, para que você possa ser um vaso moldado nas mãos de Deus, você precisa ser como águas cristalinas, que quando as pessoas olham para você, quando Deus olha para você, a glória de Deus é refletida na tua vida. Por isso, Daniel, que hoje você vai ser batizado em águas cristalinas, porque a glória de Deus vai refletir na tua vida. Quando as pessoas olharem para você, Daniel, não vão mais enxergar uma água suja, uma água imunda, uma água que teve no pecado. Não! Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Não, mas você vai nascer de novo. E a partir do momento que as pessoas olharem para você, Daniel, as pessoas vão ver em você a glória de Deus. E você vai refletir essa glória para as pessoas aonde você andar. Porque a partir do momento que você se batizar, então você vai se tornar filho de Deus. E então você vai saber qual é a tua identidade em Deus. E você vai saber que os demônios, as potestades, os principados e as hostes espirituais e todo mal não tem mais poder sobre a tua vida, porque você é lavado e remido no sangue de Jesus e você é filho de Deus. E você não chama mais Deus de qualquer jeito, mas você chama Deus de Pai. Glória a Deus. Abba, Pai. Porque agora você é filho. E então você entende a tua identidade. Porque você é como águas cristalinas. Quando a pessoa olha para a tua vida, quando a pessoa olha para a vida de um servo de Deus, uma serva de Deus, que realmente é fiel, que realmente anda dentro dos princípios da palavra de Deus, a glória de Deus é refletida através da vida dele, porque ele tem a imagem de Cristo. Então a segunda coisa que nós aprendemos é que mesmo que o vaso se quebre, Deus torna a fazer outro vaso que seja perfeito aos seus olhos. E a terceira lição que nós aprendemos é que Deus, como um oleiro habilidoso, molda e transforma a vida de um servo seu, mesmo diante das suas falhas e limitações. Nós vamos ver isso lendo os versículos 5 e 6, que diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O profeta Jeremias foi enviado por Deus para transmitir uma mensagem poderosa ao povo de Israel. O pecado do povo de Israel e as escolhas erradas que afastaram o povo de Deus precisava de uma intervenção de Deus para restaurar seu povo novo e fazer um vaso novo que estava como um vaso quebrado. O povo se sentia inutilizado, sem pastor, sem direção e sem valor. Mas assim como o oleiro não joga fora o vaso quebrado, Deus não desiste de nós, não desiste do seu povo, mesmo quando nós erramos. O oleiro, trabalhando em seu vaso, simboliza o Senhor moldando o seu povo. Quando o vaso se estragava,
o oleiro não descartava, mas o refazia, mostrando a paciência e o desejo de Deus de restaurar Israel, mesmo em sua desobediência. Essa passagem da Bíblia revela o poder soberano de Deus à nossa disposição. E nós precisamos tomar uma decisão de se arrepender, de pedir perdão pelos nossos pecados e se deixar ser moldado por Deus para se tornar um vaso de excelência diante de Deus. Irmãos, hoje, nessa manhã, Deus quer nos moldar como servos e como servas de Deus. Mas muitos não conseguem ser servos porque o barro não pode ser de outra matéria-prima a não ser de barro. Pastor, por que eu não consigo ser moldado? Às vezes você não consegue ser moldado porque você não é barro, você é pedra. Como que eu vou moldar pedra? Pedra não molda. Por isso que a palavra de Deus diz: ou nós temos um coração de pedra, ou nós temos um coração de carne. Ou nós temos um coração de carne que obedece a Deus, que se humilha diante de Deus, que quando vê que erra o alvo, pede perdão e se conserta. Ou então nós somos como pedra, que não adianta Deus falar, não adianta a palavra ser pregada, não adianta Deus colocar você na fornalha, porque você não muda, porque você é como pedra. Então não tem como moldar um vaso se o vaso não foi de barro, mas o vaso foi de pedra. E pedra não se molda. Pastor, mas eu não sou de pedra, eu sou de areia. Areia é bom. Areia, você pisa nela, ela é fofa, ela é gostosa. A areia parece que ela é bondosa, que ela nos acolhe, mas a areia não tem liga. De nada adianta você ser como areia. De nada adianta você ser uma pessoa que vem na igreja, se você é um cristão de aparência dentro da igreja, porque você é simplesmente como areia, você não tem liga. Areia não tem liga. Areia só serve para você andar e dizer que ela é fofa, que ela é bonita, mas ela não se liga com Deus. Porque ela é areia, não é barro. E o oleiro não consegue mudar pessoas que são como pedra. O oleiro não consegue mudar pessoas que são como areia. E muito pior, o oleiro não consegue mudar pessoas que são como lama. Porque lama não serve para ser moldado. A lama só serve para sujar a mão do oleiro. É só para isso que serve a lama. Para sujar a mão do oleiro. O que nós estamos sendo nessa noite? Nesse dia, nessa manhã? Que vaso que nós estamos sendo? Será que Deus pode colocar a água do Espírito Santo nesse vaso e começar a transformar? Será que Deus pode colocar esse vaso na prensa e esse vaso vai ser obediente a sentir dor, mas a ter mudança? Será que esse vaso, depois de tanto entrar na fornalha, de tanto ser queimado pelo fogo do Espírito Santo, será que esse vaso vai começar a ser mudado a partir de hoje? Ou como que nós somos? Que matéria que nós somos para o vaso moldar nessa manhã? Será que nós somos como barro? Que o oleiro pega e molda do jeito dele, e faz do jeito dele, e transforma no servo, numa serva de Deus, que trabalha com excelência para o reino de Deus? Ou será que nós somos como pedra? Ou será que nós somos como areia, que não tem liga? Ou será que nós somos como lama, que suja a mão do oleiro? Que tipo de vaso que nós somos nessa manhã? Eu quero que você reflita. Será que Deus pode te moldar nessa manhã? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos, aprendemos hoje 3 lições importantes
com o profeta Jeremias. Primeiro, para Deus começar a moldar um vaso, este vaso precisa ouvir as suas palavras. Segundo, mesmo que o vaso se quebre, Deus torna a fazer outro vaso que seja perfeito aos seus olhos. Terceiro, Deus, como oleiro habilidoso, molda e transforma a vida de um servo seu, mesmo diante das suas falhas e limitações. Quando Deus falou para o profeta Jeremias observar o oleiro fazendo e refazendo os vasos, Deus não disse a Jeremias: sobe à casa do oleiro, mas Deus disse: desce à casa do oleiro. Deus disse para Jeremias descer, porque Deus só exalta servos que são humildes, que reconhecem que estão quebrados e precisam ser restaurados. Deus só exalta servos que se arrependem. Deus só exalta servos que reconhecem seus erros e que descem à presença de Deus, que se deixam serem moldados novamente pelo oleiro. Irmãos, você é um vaso de valor nas mãos de Deus, mas às vezes você resiste e você não quer ser moldado, você não quer ser transformado. Roma, Itália, ela é dona dos maiores quadros, dos maiores pintores do mundo. Se você quiser conhecer os quadros mais caros e os mais valiosos, você vai em Roma, na Itália, e lá você vai ver os vasos mais valiosos que tem no mundo, porque Roma tem esses quadros. E se você for lá querer comprar um vaso de valor, ou querer comprar um quadro de valor, você vai ver que a pessoa vai dizer para você: esse quadro custa R$1 milhão. E você vai dizer: o quê? R$1 milhão? Sim. Mas o que tem valor naquele quadro? É a pintura? O que tem valor naquele quadro? É a moldura? O que tem valor naquele quadro? É a tinta? É o desenho? Não. O que tem valor naquele quadro é a assinatura do pintor. Deus quer te moldar hoje. Ele quer colocar em você a assinatura do pintor. Você não vai ser mais valioso por causa do desenho ou por causa da moldura. Você é valioso porque você tem a assinatura do pintor. E a assinatura que está em você é a assinatura de Jesus Cristo. A assinatura que está em você é a assinatura do Deus de Israel. É por isso que Ele quer te moldar. Porque depois que Ele fazer aquele quadro bonito e valioso, Ele precisa colocar nesse quadro a assinatura dEle. Você quer se deixar ser assinado pela assinatura de Deus? Então se deixe ser moldado nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Não seja como pedra, não seja como areia, não seja como lama. Aguente a água de Deus, aguente a prensa de Deus, aguente a fornalha do Senhor. Mas depois na tua vida vai estar ali a assinatura de Deus, o selo do Espírito Santo, que vai fazer com que no dia que Jesus Cristo voltar, você possa se encontrar com o Senhor Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração e depois vamos louvar. Ora assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco como barro nas tuas mãos. Eu peço perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas iniquidades e por todas as minhas transgressões. Me ajuda, Deus, a não ser mais como pedra. Me ajuda a não ser mais como areia. Me ajuda a não ser mais como lama. Mas a partir de hoje, coloque em mim
a água do Espírito Santo. Eu vou aguentar a prensa e a fornalha, porque eu quero na minha vida a assinatura de Deus. Neste momento, eu falo o teu nome completo, meu irmão, minha irmã. Recebo Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E neste momento, meu Pai, eu te peço, coloca a tua assinatura em mim e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém! E vamos louvar e adorar o Senhor. Louva, adora o Senhor. Louva, adora o Senhor. Louva, adora o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Eu quero. Glória a Deus, né, irmãos? Vem aqui, meu amigo Daniel. Olha para mim, você quer fazer isso?